essa é muita coisa, mas eu quero citar três, né? Três aspectos que produzem vacina espirituais para proteger dos vírus malignos. Existe vírus maligno? Sim ou não? Existe vírus maligno. Eu vou citar aqui alguns aqui, né? Por exemplo, a cachumba. A cachumba é um vírus e é maligno. Pessoa que tem cachumba, principalmente adulto, se ela pegar um peso, ela pode até morrer, e é óbito, né? Outra coisa também que é um vírus maligno é pneumonia. Pneumonia, né? Se a pessoa tem pneumonia, ela não pode sair no vento. Saiu, se pegar o vento, o que acontece? Ela vai a óbito também, né? Tuberculose é um vírus maligno? É um vírus maligno, né? Gripe é um vírus maligno? É. Tem pessoa que, como disse uma irmã, né, minha irmã, disse que quando espirra, contamina todo mundo. E essa coronavírus aí que está matando, né? É um vírus maligno. Então, meus queridos, existe vírus maligno. Então, eu quero falar sobre essa vacina espirituais que protege eu e você desses vírus malignos. Amém? E no livro de Gálatas aqui, vamos começar lendo aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, e o versículo 16, no livro de Gálatas 5,16, diz o quê? Diz, digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele estava dando um conselho. Para quê? Para que nós venhamos andar em espírito. Para quê? Para não cumprir a concupiscência da carne. O que é andar em espírito? Andar em espírito é estar em contato com Deus, em constante contato diário, né? Estar em contato com Deus e andar em espírito é falar com Deus, é conversar com Deus a todo momento da sua vida, né? Enfim, é ser dependente de Deus, é você estar conversando com Deus, estar orando com Deus, está entregando tua vida na mão do Senhor, né? Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele escreveu lá, onde nós iniciamos a nossa leitura, dizendo que acima de todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Então, para nós vencer esses vírus malignos, né? Para nós produzir essas vacinas espirituais para combater os vírus malignos, nós temos primeiro que ser uma pessoa que anda em espírito, anda falando com Deus constantemente, anda conversando com Deus, né? Anda conversando com Deus, anda repreendendo o mal, anda pedindo para o Senhor cuidar, pedindo para o Senhor guardar, enfim, ele está na fiação, ele está ligado, né? E é importante nós ter, o que é concupiscência? Concupiscência é a cobiça da carne. Então, quando a pessoa está na carne, ela não tem contato com Deus, ela perde a relação com Deus, né? Então, o apóstolo, ele nos aconselha aqui, através da palavra, que nós temos que andar em espírito, e eu aconselho andar em espírito para quê? Para que você venha produzir vacinas espirituais, para vencer os vírus malignos, né? Então, quando a pessoa está em espírito, ela está em contato com Deus, ela está em comunhão com Deus, ela está em aliança com Deus. A Bíblia fala de Adão e Eva, que estavam lá no paraíso. Eles foram criados por Deus, estavam ali. Deus falou para ele, olha, de todo fruto da árvore você pode comer. Só do fruto da árvore do meio do jardim você não pode comer, esse fruto você não vai comer. Mas a partir do momento que a Eva cobiçou, ela deu lugar à carne, né? Deu lugar. O que aconteceu? Ela comeu aquele fruto, deu para Adão também comeram. Eles perderam o contato com Deus. Eles perderam a comunhão com Deus e passaram a fazer a vontade da carne, né? Passaram a andar na carne. E o que aconteceu? Como disse o apóstolo Paulo, por um homem entrou o pecado e a morte, né? Entrou o pecado e a morte. Ali entrou o pecado e a morte. Entrou as enfermidades, entrou as dores, né? Então entrou os vírus malignos. Tomam conta hoje, dominam. Por quê? Porque as pessoas não querem andar com Deus, andar em espírito, né? Viver uma vida no espírito.
Espírito. Viver a vida no Espírito é só desejar as coisas celestiais, é só pensar nas coisas que vêm do alto, é só ficar focado no autor e consumador da fé. Quando você vê uma pessoa que só anda doente, que só anda enfermo, fala, precisa andar no Espírito, precisa melhorar o seu contato com Deus, precisa melhorar a tua relação com Deus, né? Porque nós precisamos produzir vacinas espirituais para vencer esses vírus. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Nós temos que combater o bom combate, porque o Senhor nos chama para ser mais que vencedores. O apóstolo foi bem claro, diz, acima de todas as coisas, de todas as circunstâncias, de qualquer tipo de enfermidade, nós somos mais que vencedores. E o segundo aspecto que produz vacinas espirituais para proteger dos vírus malignos é o quê? É o que está escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 7, diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Você viu? Andamos por fé e não por vista. O apóstolo Paulo escreveu. Então, para nós produzir vacinas espirituais, nós temos que andar pela fé. O que é andar pela fé? Andar pela fé é ter uma vida alimentada dia a dia, né, da palavra de Deus. É você ter uma vida alimentada dia a dia, andar pela fé. Todo dia nós não temos que comer a comida natural, para nós nos sentir fortes. É a mesma coisa no mundo espiritual. Nós temos que estar alimentados pela palavra todo dia, para nós ser fortalecidos no Espírito, para nós sermos revigorados no Espírito. Muitas pessoas andam enfraquecidas, muitos cristãos andam aí abatidos, até mesmo caídos. Por quê? Porque não quer se alimentar da palavra. Então, você, nós, podemos se alimentar da palavra, não só nos cultos que tem aqui na igreja, não só nos cultos que tem de terça, sexta e domingo, não, mas também temos que se alimentar na palavra. Tem internet aí, você pode ouvir a palavra pela internet, você pode ligar o teu rádio, ouvir a palavra. Deus, ele vai falar de todas as formas, você vai se alimentar. Você também pode ler a Bíblia na sua casa, ler uma palavra, fazer uma oração. Você está se alimentando o teu espírito, você está fortalecendo o teu espírito, você está produzindo vacinas espirituais para proteger dos vírus malignos, para que aquela palavra do livro de Salmo venha se cumprir na sua vida. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque você está vacinado, né? Você tem a vacina espiritual que te protege dos vírus malignos, enfim, das malignidades dessa vida. Então, viver pela fé significa ser alimentado pela palavra. Viver pela fé significa ser nutrido a todo momento, a todo instante das promessas de Deus. Amém? Nós temos que ser nutridos, irmãos, todo dia, toda hora. Não, Deus tem uma promessa, Deus prometeu que não vai faltar coisas pequenas nem coisas grandes. Deus prometeu que vai me honrar. Foi Deus que me deu, né? Foi Deus que me deu isso aqui, ninguém vai roubar. Foi Deus que me deu. Eu creio na promessa que Deus falou que foi Ele, Ele me deu. Nós temos que fazer igual Abraão. Abraão, ele foi chamado para andar pela fé. Ele foi chamado pai da fé. Deus mandou Abraão sair dessa terra, do meio de sua parentela, para a terra que ele ia mostrar. E Abraão, pela fé, saiu do meio de seus parentes, andou pelo deserto, e construiu cabana no deserto, morou no deserto, e Deus honrou ele, falou que ia dar um filho para ele. E Abraão, quando estava com 100 anos de idade, sabe o que aconteceu? Nasceu Isaac, Nasceu Isaac, a promessa estava se cumprindo na vida de Abraão, Deus honrou Abraão, e quando Isaac já era moço, Deus fez uma prova com Abraão.
para ver se Abraão ia escolher o filho ou ele. Não, Abraão, como ele era servo, ele falou, não, eu prefiro Deus. Abraão subiu, levou Isaac para o sacrifício. Deus já estava provando, vê até aonde Abraão ia. Então Abraão mostrou que ele amava a Deus, que ele amava a palavra, que ele estava firme nas promessas, né? Não tem um louvor que fala firme nas promessas? Abraão estava firme nas promessas, queridos, né? E aquilo produziu vacinas espirituais para a vida daquele homem, que aquele homem não foi doente, aquele homem não andou enfermo, tinha mais de 100 anos, tinha uma vida saudável, amém? Nós, servos de Deus, temos que ter uma vida saudável, nós temos que ter uma vida, né, sarada, curada. Sabe aquela coisa de saradão? Nós, cristão, tem que ser assim, sarado. Por quê? Porque ele se alimenta da palavra, porque ele é nutrido pelas promessas, amém? Jeremias, o profeta, ele disse assim, que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Assim que nós temos que ser, irmão. Olha, eu não quero olhar para esses, né? Vou falar aqui. Não, eu quero olhar para as promessas. Eu sei que tem uma promessa sobre a minha cabeça. Há uma promessa sobre a tua cabeça, irmãos. Deus prometeu, a primeira promessa, a grande promessa de Deus é o céu de luz. A grande promessa é que você vai viver bem nessa terra. Deus tem o melhor para os filhos dele nessa terra. Então, Abraão, ele viveu as promessas. Por quê? Porque ele era alimentado pela palavra, ele era nutrido pela promessa, ele estava sempre lembrando das promessas que Deus tinha na vida dele, e através daquela promessa ele ia vencer. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu, acima de todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Deus chama cada um, eu e você, não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o momento, vamos se apegar às promessas de Deus, vamos se agarrar à palavra, vamos comer a palavra, porque acima de todas as coisas, nós somos muito mais do que vencedores, nós teremos mais que uma vitória por Cristo Jesus, amém? E o terceiro aspecto, que produzem vacinas espirituais para te proteger dos vírus malignos, irmãos, se encontra aqui no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 27, sabe o que diz? Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. O que significa? Significa tampar as brechas. Tampa as brechas. Não dê lugar ao diabo, né? Por exemplo, né? Se você sabe que lá fora está frio, está muito frio, você vai sair só de camiseta, de chinelo e de short. Você sair, o que vai acontecer? Você vai pegar uma gripe, você vai ficar com febre, você vai ficar doente. Aquele frio vai te fazer mal, está muito frio. Então, se você sabe disso, você vai se agasalhar, você vai se proteger, vai colocar blusa, roupas bem, vai se agasalhar bem, touca, e vai sair nesse frio. Então, isso é tampar as brechas. Nós temos que tampar a brecha, não temos que dar lugar ao diabo, porque o Senhor nos chama para vencer. O Senhor nos chama para vencer. Nós temos que a Bíblia fala em Neemias 4, Neemias capítulo 4, conta a história ali, diz que Jerusalém estava desolada, os muros de Jerusalém estavam destruídos. Isso significa sem segurança e sem proteção. Quando uma casa não tem muro, quando uma casa não tem segurança nenhuma, não tem portão, ela está o quê? Desprotegida, né? Qualquer pessoa que passa ali pode entrar lá, entra lá, Então Jerusalém estava assim, o muro quebrado, o muro destruído, Jerusalém estava desolada, estava sem segurança nenhuma. Neemias foi lá para quê? Para reconstruir o muro. Reconstruir significa o quê? Fechar as brechas, tampar os buracos. Está quebrado? Então eu vou consertar, eu vou arrumar, eu vou tampar, porque se deixar aberto aqui é perigoso, não é assim? É perigoso. Então, meus queridos, nós temos que tampar as brechas. Tampar as brechas significa também declarar ilegal, quebrar toda a legalidade do inimigo, quebrar toda a legalidade do inimigo sobre a nossa vida.
toda a legalidade. Quando você tiver uma dor, você fala assim, dor, em nome de Jesus, não tem poder na minha vida. Isso é quebrar a legalidade. O pastor Jair faz isso. Dor, você não tem poder na minha vida, não tem autoridade legal sobre a minha vida. Declaro ilegal a tua presença em nome de Jesus. Vai saindo agora toda dor na carne, toda dor no nervo, toda dor nos ossos. Sai em nome de Jesus. Isso é quebrar toda a legalidade. Amém? Está com dor na cabeça? Toda dor na cabeça. Vai sendo agora em nome de Jesus. Dor, você não tem poder na minha vida. Você não tem autoridade legal sobre a minha vida. Eu declaro ilegal a tua presença em nome de Jesus. Fora agora toda a dor. Estou quebrando a legalidade. Estou quebrando o direito do inimigo de colocar dores no meu corpo, dores na minha perna, dores no meu nervo, dor nos meus ossos. Eu estou quebrando. Então, reconstruir o muro significa isso, fechar as brechas. Significa quebrar toda a legalidade do inimigo sobre nós. Porque o pecado, irmão, o pecado abre as portas para os vírus malignos. Amém? O pecado, ele abre a porta. O pecado é uma brecha que o inimigo entra para colocar vírus. Tem cristão por aí que é cheio de doença, é cheio de enfermidade. Tem cristão no altar que eu já vi, eu preciso tomar esqueci o nome, que você pega lá, abre lá e põe, como é que chama? Para pressão alta. Como chama a pastilha lá? Enfim, tem pessoa que eu já vi, deixa eu pegar aqui e tal, que eu tomar um remédio para pressão. Eu preciso tomar remédio para diabetes, preciso comer alguma coisa por causa da diabetes. No altar já vi isso. Irmãos, isso é uma porta aberta. Para quê? Para os vírus malignos entrar e causar destruição, entrar e causar assolação. Então, querido, nós temos que tampar a brecha em nome de Jesus. Nós temos que fechar todas as brechas, não deixar o inimigo entrar e fazer o que quer, não. O apóstolo Tiago, ele escreveu, não deis lugar ao diabo, não vamos dar lugar, em hipótese alguma. O inimigo não tem direito de colocar enfermidade no meu corpo, não tem direito de colocar enfermidade na minha vida. Está quebrado isso na minha vida em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus disse através do apóstolo Paulo, acima de todas as coisas, eu sou mais que vencedores, muito mais que vencedores por aquele que me amou, por aquele que te amou, por aquele que nos amou. Você é mais que vencedor, e você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O inimigo não tem direito legal sobre a sua vida. Então, querido, para que eu e você venhamos produzir vacinas espirituais para proteger dos vírus malignos, nós temos que colocar em prática isso aqui. Andar em espírito, viver pela fé, viver pela fé e não dar lugar ao diabo, porque assim o nome do Senhor vai ser glorificado através da minha e da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória